Olá, muito boa tarde, bem-vindo às Conversas na Eclésia. Além Fronteiras é assim que nos leva este mês de outubro. Falamos de missão. Connosco temos uma missionária comboniana. Boa tarde, irmã Vera Rocha. Obrigada por estar connosco nestas conversas e nos falar da sua missão. Esteve mais de um ano no México. Quer nos contar que missão foi essa? Olá, boa tarde, Sónia. Muito obrigada por este convite para poder partilhar alguma coisa da minha pequena estadia em atividade missionária no México. Eu estive em missão numa região do México que se chama Costa Chica. Costa Pequena seria assim a tradução literal. E fica no sul do México. Essa região tem um clima de extremo calor e eu hoje até aproveito e trago uma blusa que vestia nessa região e no meu trabalho missionário. Foi uma blusa oferecida por uma mulher indígena numa comunidade que eu acompanhava, uma comunidade católica. Essa mulher indígena era muito participativa na paróquia, nessa comunidade, digo, em todas as atividades da igreja e pronto, eu fiquei muito comovida com esse gesto e foi um gesto que eu fui experimentando diversas vezes, deste povo acolher-me, de abrir o seu coração completamente à minha presença, não só o seu coração, a sua casa, todos os meios onde eles partilham a sua vida, a fé, e pronto, e por isso eu gostava de fazer essa homenagem e sobretudo fazer uma homenagem também à mulher indígena, à mulher afro-mexicana, à mulher mestiça. Nesta região convivem 3 grupos étnicos, estes que eu acabei de referir, e é uma bonita experiência de ver como Deus vai trabalhando nos corações das pessoas e todas as barreiras, dificuldades que eles já experimentaram, hoje em dia vão sendo destruídas e cada vez mais estes 3 grupos étnicos conseguem viver em harmonia, em solidariedade, em fraternidade. Oh, irmã Vera, já percebemos que o México ficou aí bem no seu coração, daí esse significado especial também da blusa que nos traz, e obrigada por esta partilha e por nos dar a conhecer essa zona do México. Quando percebeu que a sua missão era para o México, qual foi assim a primeira reação que teve? Eu sinto-me abençoada com a missão que recebi, porque antes de dar o meu primeiro sim, de fazer a dita primeira profissão de votos, eu manifestei à minha congregação, às missionárias combonianas, o meu desejo, o meu sonho de permanecer na América Latina e de trabalhar com este povo e as realidades atuais que vive, a imigração, o tráfico de pessoas, o narcotráfico, todas as situações que não ajudam à promoção humana. E então eu manifestei, como disse, essa intenção e esse sonho à minha congregação e tive a graça depois de ser acolhida essa proposta e de me enviarem ao México. Por isso foi a concretização de um sonho, mas quando a irmã partiu em fevereiro de 2020, nunca tinha estado no México? Não, não. Já tinha estado na América Latina. A minha segunda etapa de formação, o noviciado, eu fiz-la no Equador, na cidade de Quito, então aí já foi a minha primeira introdução na América Latina. Depois também tive uma experiência missionária no Peru, cerca de 3 meses, e então assim já foi um abrir das portas a este povo, a esta cultura, que rapidamente cativou o meu coração. E quando chegou ao México? Quando cheguei ao México foi um começar de novo.
um aprender desde o zero, até que o idioma, eu já tinha aprendido o espanhol, primeiro em Espanha aprendi o castelhano, já chegando ao Equador é o espanhol da América Latina e muito próprio do Equador, e chegando ao México, pois é um espanhol, mas o espanhol do México, e então há que aprender pois o vocabulário. Encontrei muito vocabulário parecido ao português, o que facilita então a comunicação, e pronto, e foi adentrar-me na cultura e em tudo. A irmã esteve em missão num ano de pandemia. Como é que foi o chegar ao México em fevereiro de 2020? Já se ouvia falar da pandemia, já havia casos. Como é que foi depois parar à sua missão? Eu, quando cheguei ao México, a pandemia estava nos seus inícios em Portugal. No México ainda não se ouvia falar da pandemia, não havia relato de casos de infecção. Por isso, eu chegar ao México também foi difícil conciliar tudo e também pois, estar ligada a tudo o que se passava em Portugal também era muito preocupante, então foi assim uma época de integração bem desafiante, porque era o adentrar-me a uma nova cultura, fazer-me também adaptar o corpo a uma nova geografia, um lugar, e também depois conciliar com o que se passava em Portugal. De repente, sim, já em março, abril, começa a chegar ao México. Lembro-me que no último domingo de março foi a última Eucaristia a que eu participei presencialmente. Depois, desde aí e durante largos meses, a Eucaristia foi vivida online, não, pelas redes sociais. Então, para dizer que no fim de março, sim, já o México entrava também com as medidas sanitárias e de confinamento. E, claro, todas as instituições públicas, todos os serviços também se viram afetados por isso. Por isso, a minha permanência na capital foi mais alargada, porque não conseguia obter os documentos que me dariam permissão para depois viajar à minha comunidade mais ao sul do México. E quando chegou, depois de toda essa burocracia, não é, e dessa permanência que nos disse, quando chegou ao sul do México, à sua missão, como é que era o ambiente? Era um ambiente de medo, aqui de alguma insegurança perante os dados que se ouviam da pandemia? Sim, já começava a haver algum medo que se alastrava nas pequenas comunidades que acompanhamos, sobretudo porque pronto, era o desconhecimento, uma situação completamente nova e desconhecida, e depois via um outro, o que vem de fora, como um inimigo, como um agente de infecção. Então, todas as pessoas que estavam a regressar das grandes cidades, estavam a regressar às suas povoações de origem, porque nas grandes cidades não havia oportunidade de trabalhar, iam escasseando os meios e recursos, e essas pessoas preferiam voltar, pois, às suas aldeias, onde nasceram e têm as suas famílias, porque aí tinham outras condições. Mas ao chegar, pois viam essa repulsa, essa barreira, porque as pessoas viam nessas pessoas fontes de contágio. E então, também eu não sofri isso, eu não senti isso na pele, pelo contrário, eu quando cheguei e feito um tempo de quarentena, se pode dizer, fui já conhecendo as pessoas do meio onde está a nossa comunidade e sim, tive uma hospitalidade, um acolhimento muito grande. Abriam-me as portas das suas casas e com muito gosto recebiam-me, e por isso eu não senti qualquer dificuldade, mas sim, via-se que as pessoas pois tinham muito medo,
desse inimigo invisível, como também medo do futuro, porque toda a sua realidade, o presente, estava a ser afetado e não era uma situação que eles podiam controlar. A nossa comunidade está inserida numa zona rural, em que temos a nosso cargo várias comunidades católicas dispersas nessa área e que estão a nosso encargo também por decisão da diocese à qual pertencemos, por isso trabalhamos em conjunto com a igreja local, com o nosso pároco, e ao visitar essas comunidades que temos a nosso cargo, depois desempenhamos aí a nossa atividade missionária, celebramos a palavra, formamos grupos de formação, de reflexão bíblica. Este povo gosta muito de, para além da celebração dominical, perdão, gosta também de levar a sua vida à igreja, de nas datas mais significativas na vida de um cristão, pois partilhar essa vivência com a igreja e com a comunidade. E então eu tive o prazer de conhecer, por exemplo, a celebração quando uma criança nasce, ao fim dos 40 dias, os pais e a família levam o bebê à igreja para apresentá-lo à comunidade e também para pedir a intercessão da Virgem Maria. Nas festas de aniversário, nos 15 anos das jovens, essa entrada ao estado adulto, gostam também de fazer uma celebração na igreja, nos funerais, claro. Ao fim do 9º dia é também um dia muito significativo para a família de um defunto, por isso também nos pedem celebrações para esse dia. E assim, em datas significativas, pois o povo necessita de viver isso em comunhão com Deus e em comunhão com a comunidade. E chamam as irmãs combonianas para se juntarem à festa, digamos assim? Sim, eles veem na nossa presença, pois este elo entre o povo e Deus, e nós somos a única presença religiosa nessa área, nesta paróquia, para além do padre, do parco, digo, nós somos a única presença religiosa. Então as comunidades que estão geograficamente a nosso cargo, sim, têm toda essa liberdade de vir até nós e depois de partilhar as suas ansiedades, as suas necessidades, e nós, na medida do possível, temos todo o gosto depois de dar uma resposta e de partilhar com eles, celebrar não só as tristezas, as frustrações, as impotências, mas também as conquistas, os sonhos, as esperanças. Disse-nos que esta missão no México foi a concretização de um sonho, como missionária comboniana. Irmã Vera, eu perguntava, o que é que ficou desta missão de mais de um ano? Que memória ficou? De que maneira que a Irmã Vera também se abriu ou modificou perante esta cultura mexicana? Foi concretizado um sonho, porque foi o chegar à terra prometida, à terra que sei que Deus escolheu para mim e na qual se manifestou a minha vida. E desta partilha, comunhão com o povo, eu tive muitas oportunidades de sentir Deus muito presente através destas pessoas, das suas vivências, também da cultura que foi-me ensinando muita coisa e desconstruindo também tudo aquilo que eu bebi na minha formação. E Deus, sim, fez sempre presente desde este povo que é pobre, que é lutador, mas que tem muita esperança. Fez-se presente também através da mulher, da figura da mulher, a mulher indígena, afro-mexicana, mestiça, é uma mulher que é muito inspiradora no sentido de que, apesar do sofrimento,
ela tem sempre no horizonte a esperança e tem sempre no horizonte o amor de Deus. E é uma mulher que, para além do trabalho que tem em casa, é também multifacetada, tem uma presença na igreja, tem uma presença no trabalho no campo, na educação dos filhos. Também neste tempo de pandemia, a mãe foi a educadora, a professora dos seus filhos, e por isso esta figura foi muito representativa de como é o amor de Deus, um amor de mãe que não tem limites, não tem limites e vai mais além de si própria. E então, sim, foi algo que eu senti que me transformou. E me transformou também pelo que eu já disse, porque este povo abriu as portas da casa e do coração, deixou-me fazer parte de tudo, partilhou comigo muita coisa, não só as comidas à volta de uma mesa, mas também a oportunidade de ir para o campo e ver como é que eles trabalham e como é que eles fazem no seu dia a dia. Também na celebração da palavra, pois uma liturgia também adaptada a esta cultura, ao tipo, a estes grupos étnicos, como disse, a liturgia da pastoral africana, da pastoral afro, perdão, pois é muito parecida à liturgia que se celebra em África. Para mim, esta missão na Costa Chica remeteu-me muito à missão em África. Esta região eu até considero uma África mexicana. E então, pois também foi um descobrir de uma liturgia diferente, de uma espiritualidade e fé diferente. Irmã Vera, muito obrigada também por esta partilha, de nos dar a conhecer esse México diferente, essa cultura diferente, onde também é possível esta promoção humana e esse vosso trabalho das irmãs missionárias combonianas junto desse povo, essencialmente também na promoção da mulher. Muito obrigada por nos dar a conhecer e por nos partilhar connosco o seu testemunho. Obrigada eu. Assim que nos acompanha já sabe que a cada dia, de segunda a sexta, às 17, as conversas na Eclésia trazem sempre testemunhos missionários durante este mês de outubro, além fronteiras.